tenho estudado sobre estes temas e nunca tinha tido a oportunidade de participar numa e achei interessante ver como é que esta participação pública funciona. Decidi vir por curiosidade sobre o processo de facto do que se passou hoje. Portanto, tinha curiosidade de ver como é que isto funcionava. Decidi vir porque o tema é um tema que no geral me interessa, porque trata-se de investigação científica, porque trata-se de neurociências, e são temas que me interessam. Portanto, decidi vir fundamentalmente. Eu decidi vir por curiosidade sobre o tema, especialmente sobre a inteligência artificial, e também porque nunca participei num programa como este em Portugal, de participação e de discussão não financiada, ou seja, sem voluntário, e estava curiosa de qual é que era a dinâmica portuguesa nestas atividades. Porque não fazia ideia o que era, achei o título engraçado, Projeto do Cérebro Humano. Fui fazer alguma pesquisa e fui mergulhando e ficando cada vez mais interessada e realmente acho que é um desafio muito importante nos tempos que correm. Acho que é um tema essencial para o futuro da humanidade, que não está, as pessoas não têm bem noção do que é que vem aí e do potencial bom e mau destas novas tecnologias, da inteligência artificial, do uso de fármacos e de interfaces. E, portanto, acho que é muito importante participar e, portanto, vim por isso. Interessante foi mesmo ver as diferentes opiniões das pessoas e a partilha de conhecimento que houve nesta sessão hoje. O que me surpreendeu mais foi a qualidade da participação das pessoas. Acho que é um contexto em que as pessoas pensam no que dizem antes de dizer, do modo geral. Portanto, as intervenções que nós íamos vendo dos participantes não são coisas feitas ao calha. Portanto, surpreendeu-me pela positiva. Eu gostei muito de ver que, num contexto destes, num dia só, num sábado à tarde, pessoas tão diferentes, com formações tão diferentes, com idades tão diferentes, todas se dispõem a dar a opinião ajuizada, avalizada. Ou seja, não é chegar aqui, estou aqui sentado, digo umas coisas e vou almoçar. Não, cada vez que a gente via eu não falei com todos os participantes, mas ouvi os moderadores foram resumindo e isso mostrava sempre que as pessoas pensaram no que disseram, e isso é uma coisa que nem sempre é fácil a gente garantir, que conseguem escutar pessoas e pô-las a pensar antes de falar nas coisas. Isso surpreendeu-me muito pelo positivo. Ouvir diferentes perspectivas de olhar para a mesma realidade, portanto o mesmo tema e a diversidade com que as pessoas pensavam e apresentavam outras formas de pensar, que me obrigaram a esticar o cérebro e a pensar também, afinal, este ponto de vista também é interessante. Embora sem alterar muito a ideia que eu tinha inicialmente, mas permitiu-me imenso contribuir para eu ter uma ideia mais fundamentada e mais diversa sobre este tema. E fiquei um bocadinho surpreendida pela positiva com a idade dos participantes, ou seja, com a idade avançada de haver participantes idosos muito ativos e muito interessados no tema, e pela negativa de haver muito pouca participação de jovens. Estava à espera de não ser das mais novas e que houvesse um interesse da sociedade civil portuguesa, neste caso, e percebi que eles se calhar responderam ao inquérito, mas que não participam, ou seja, não dão continuidade e que não vêm perder um sábado a participar. Foi um bocadinho essa a dinâmica. Eu gostei muito o facto de mudarmos de mesas. Achei que até que seria bom na terceira round também mudar de mesa outra vez. E gostei especialmente da parte final de irmos ver as conclusões, os pontos de cada mesa. Acho que isso é especialmente interessante porque permite ver o que é que foi produzido durante o dia, e as preocupações das outras pessoas. Muito interessante. O acesso à informação por parte dos cidadãos e como é que a informação vai ser utilizada. Fiquei positivamente surpreendida por haver preocupação da inteligência artificial, do que é que poderá acontecer, mas por outro lado por haver uma grande preocupação ética e moral de quais é que são as decisões coletivas para o futuro. Isso acho que é interessante pensar que tem que ser agora. Essa consciência ética tem que vir do início. Sobre este tema, acho que é um desafio e uma oportunidade. É um desafio nós podermos estender as nossas capacidades humanas, mas pode ser um perigo, um risco
de poder haver uma manipulação do nosso cérebro e da nossa vontade própria. Preocupou-me os estados vegetativos, em que se falou no exemplo de um soldado que está no estado vegetativo e em que lhe é retirada informação que ele tem e que é dele. Esta quebra de privacidade, ou risco de perdermos a nossa identidade e a nossa privacidade e o nosso direito a dizer não, é uma situação que me preocupou muito, em termos éticos e de organização social. Também me preocupou a noção do bem e do mal, porque aquilo que é um bem para as sociedades como a Europa ou os Estados Unidos pode não ser um bem, pode ser um mal para uma sociedade, por exemplo, norte-coreana, que é o terrorismo na Europa. No norte da Coreia podemos ser nós os terroristas. Portanto, isto em termos globais pode constituir um perigo para a sociedade humana e para a permanência da humanidade no planeta. O que eu considero muito importante é a potencial utilização por corporações e por governos com más intenções destas tecnologias e, portanto, acho que não está a ser suficientemente acautelado, que tem um potencial terrível para um uso indevido. Isso e também, claro, a própria inteligência artificial, que é uma coisa evidente, que é ser um Android ou uma comunidade de máquinas que tenham uma inteligência artificial pode rapidamente se perceber que o elemento disruptor, o elemento perturbador para o equilíbrio no planeta Terra é o ser humano, não é? E principalmente quando estamos a falar do uso militar, se estamos a pôr máquinas dessas a matar seres humanos, de matarem uns a matarem todos, é um passo muito, muito pequenino. E penso que as pessoas também não estão bem cientes do risco que estamos a correr. Sobre este tema, eu acho que demonstrou que há muita gente, as pessoas ainda têm muito medo, e em particular eu penso da parte da inteligência artificial. Ou seja, quando os computadores se controlarem a si próprios, já não somos nós a tomar conta. E isso é um susto. Pronto, depois eu acho que este tipo de contextos e de investigação e de dar a palavra a cidadãos neste tipo de fóruns faz falta em tudo o que houver investigação, em tudo o que houver potencialidade de progresso. Porque eu estou a pensar nas questões ambientais, estou a pensar em coisas mais pequenas, como por exemplo em Portugal, a questão da diferença entre as cidades entre o litoral e o interior. Eu acho que em todos os contextos fazia falta ouvir desta forma ajuizada. E depois há outro passo que se calhar vocês não controlam e eu também de todo não controlo, que é, e era muito bom garantir que os decisores, que quem encomenda os estudos ouvia